Então, boa noite, candidato Dimas. Boa noite, diretoria da Sigra. Tradicionalmente, a Sigra realiza alguns eventos na época de eleição, e este é mais um deles, onde a gente recebe o plano de governo de cada um dos candidatos à Prefeitura de Gravataí. No dia 9 de novembro, teremos o grande debate da entidade. Vai ocorrer de forma presencial, apenas será modificado se a nossa bandeira não estiver em laranja ou amarelo. Seguiremos todos os cuidados, utilização de máscaras, distanciamento, álcool gel. Então, está confirmado presencialmente. O candidato já nos autorizou, e aí eu vou começar a gravar, porque eu acho que eu não estava gravando. Já estava gravando. Nos autorizou a fazer a gravação desta reunião, assim como também publicar nas redes sociais da entidade e compartilhar com a imprensa local, caso seja solicitado. Lembrando que no dia 28 de setembro nós realizamos um sorteio com os coordenadores de campanha e, por isso, hoje, dia 21 de outubro, é a vez do candidato Dimas, que terá, então, 30 minutos para fazer a apresentação do seu plano de governo. Como eu sei que tem uma apresentação a ser compartilhada, eu já vou tirar essa apresentação daqui para poder fazer a autorização de que vocês possam compartilhar. Dimas, então, a palavra está contigo e já está autorizado o compartilhamento da apresentação. Rapidinho já entrou lá. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Em teu nome, Ana Cristina, queria cumprimentar todos os membros da diretoria dessa importante entidade, fundamental entidade da nossa cidade, né? Dizer que para mim é uma honra e um prazer estar aqui presente, podendo falar sobre as minhas propostas, sobre um pouquinho sobre mim, nos conhecermos um pouco melhor, né? Dizer que estou muito feliz de poder estar aqui participando. E que não deixa de ser mais um momento importante para a nossa democracia, né? Estar ouvindo todos os candidatos e candidatas a prefeitos da nossa cidade. Bom, eu sou o Dimas Souza da Costa, o Dimas, né? Sou vereador há 8 anos aqui na cidade, estou completando o 8º ano de mandato aqui na cidade, né? Nas últimas eleições, fui o deputado estadual mais votado dentro da cidade, aqui fiz uma expressiva votação, 18 mil votos dentro de Gravataí, né? Estou na política como candidato desde 2012, né? Antes disso, trabalhei na iniciativa privada, destaco o período que trabalhei na Sogil como cobrador durante 6 anos, onde me tornei muito conhecido da população de Gravataí por transportar muitas pessoas, conversar com muitas pessoas, né? Também trabalhei na empresa Pistões Sulói, em demais empresas também aqui de Gravataí, que não convém nominar todas nesse momento. Sou técnico em segurança do trabalho, sou formado em gestão pública e pós-graduado em gestão de pessoas, né? Costumo dizer que essa minha formação é muito importante, né? Porque eu consigo reunir a minha experiência de mandatário em Gravataí, de 8 anos, com a experiência da minha formação acadêmica e a experiência das ruas. Tive um mandato muito atuante em todos os bairros da cidade, onde eu tenho um projeto chamado Mandato na Rua, que eu andei por todos os bairros de Gravataí, sempre procurei exercer a minha função, que é de fiscalizador também, com excelência, fiscalizando os serviços públicos, as finanças do município, né, os serviços de saúde, principalmente, que é uma área muito importante, de educação e tudo mais, né? Então, isso me traz aqui e me prepara para postular o cargo da 4ª economia do Estado, né? Também quero dizer que sou filho da dona Margarida, né, do seu João Manuel. Meu pai já foi secretário de obras aqui deste município. Sou casado com a ex-conselheira tutelar Ana Beatriz e pai do menino Lorenzo, de 4 anos, né? Meu vice, candidato a vice, é o Evandro Soares. Eu quero pedir licença para mostrar ele aqui, que está comigo, e a gente acha muito importante, né, essa boa parceria entre prefeito e vice. Muitas vezes o prefeito tem que estar se deslocando da cidade, quem assume é o vice, né? Então, tem um vice que tem me ajudado muito nessa caminhada, e eu acho muito importante sempre citá-lo e sempre
estar com ele em todos os momentos. Também gostaria de dizer essa parceria com o Evandro de Vice, que nos abriu muitas portas para o governo estadual e o governo federal, né? Onde temos uma boa aliança tanto com o secretário de Desenvolvimento do Estado, que é o secretário Rodrigo Lorenzoni, que é do partido do Evandro, e do ministro Onyx Lorenzoni, sem falar no deputado federal Darley, que é o que vai ser muito importante para nós daqui para frente, uma boa articulação com o governo do Estado e com o governo federal. Então, é muito importante essa parceria com o Evandro, e eu sempre digo, Evandro, escolhi o vice certo, a minha chapa. Então, partimos daqui também para falar do nosso plano, um pouco do nosso plano de governo, né? Para vocês. E aí, começando por as nossas propostas, a gente começa a falar de algumas, né? Estamos com o plano de governo aqui, não sei se vai dar tempo de falar de todas, mas estaremos à disposição de qualquer questionamento. Mas vamos falar sobre saúde, né? Que para nós é uma pauta principal. Aí no pós-pandemia, saúde e educação são importantes, e também a retomada da economia, né? São pautas importantíssimas que nós devemos tratar elas com muita amplitude aqui nessa conversa. Hoje, algumas coisas foram feitas e nós valorizamos o que foi feito pelo atual governo, achamos importante, né? Achamos que não temos que olhar para trás, sim olhar para frente, e entendemos que no fluxo da saúde algumas coisas precisam ser mudadas, né? Na região da 118 para as moradas, nós temos serviços de saúde 24 horas. E na região da 118 até a 114, que é a região do Parque dos Anjos, Barro Vermelho, faltam serviços de 24 horas. A partir das 17 horas, aquela população tem que se deslocar para o outro lado da cidade para ter um atendimento 24 horas. Então, está registrado no nosso plano de governo a construção de um serviço 24 horas na região Parque dos Anjos, Barro Vermelho. Também é uma luta que obtive muito nos meus 8 anos de mandato, né? Participei e fui muito demandado a questão da UTI neonatal, que a gente sabe que para manter ela não é barata, mas a gente conversou e tem uma articulação muito forte com o deputado Darley, que com as emendas do deputado a gente consegue manter esses leitos de UTI, que é um sonho que eu carrego aqui na minha trajetória política, de ter esses leitos aqui em Gravataí, né, que somos a 4ª economia do estado, tem municípios menores que o nosso que tem, e claro que vem também de uma boa articulação com o governo do estado a instalação dos leitos de UTI neonatal, que nós vamos sim correr atrás e já temos questões adiantadas a esse respeito, caso sejamos os vencedores do pleito. O projeto Parto Seguro também, que é um projeto que teve o início dele feito pelo Simers. O projeto foi apresentado por mim aqui na Câmara, foi aprovado por unanimidade, mas foi vetado pelo atual prefeito. Nós vamos fazer funcionar esse projeto do Parto Seguro, que dá a garantia, né, de não haver violência obstétrica e a punição por qualquer tipo de violência obstétrica no hospital. Fica cartazes deste projeto que a parturiente fica sabendo dos seus direitos e deveres e os médicos também, e o hospital também. Então, esse projeto para mim é muito importante. Há um tempo atrás, eu tive uma reunião com mais de 300 mães que reclamavam de uma determinada médica ali no hospital. Nós denunciamos no Conselho Regional de Medicina, essa médica foi afastada. Nós entendemos que o parto é o momento mais importante da vida de uma mãe, de um bebê, de uma família, e não pode ser um momento de sofrimento e de dor, tem que ser uma linda lembrança. Nós vamos trabalhar para isso funcionar cada vez mais em Gravataí. Também tem uma lei hoje que, se tiver mais do que 30% de cesarianas no hospital, o hospital leva uma multa. Isso está no contrato. A cada parto acima dos 30% de cesariana. Nós entendemos e sabemos que o parto natural é o melhor parto, tanto para a mãe como para a criança. Mas não pode existir lei para a vida, não pode existir multa para a vida. O médico e o hospital não podem trabalhar sabendo que podem ser multados se passar de 30% de cesarianas. E nós vamos acabar com essa lei. Quem decide nesse momento é a parturiente e o médico. Cada caso é um caso na hora de um parto. E isso nós vamos acabar. Não vai ter multa para a vida, não vai ter multa para nenhum tipo de parto
realizado no hospital. Então, essa é uma lei que eu já apresentei e essa vai ser uma das primeiras leis que apresentarei, caso seja prefeito, para aprovação. A questão do teleagendamento, que é uma questão que eu tenho que assumir para vocês aqui, que muitas vezes fiquei nas filas dos postos, porque acho que a gente tem que conhecer o que as pessoas passam para a gente poder pôr em prática, fui um que no início defendia o teleagendamento também. Mas nós que pretendemos ser gestores, governantes, temos que entender que muitas vezes, em algumas ocasiões, temos que voltar atrás. O presidente Bolsonaro nos deu exemplo de algumas coisas agora no governo dele, que ele voltou atrás em algumas situações, né? Ouvindo a população, ouvindo as lideranças. E a questão do teleagendamento, infelizmente, na nossa cidade não funciona, não deu certo. E nós vamos acabar com esse modelo do teleagendamento e vamos investir no acolhimento. O acolhimento que é o posto atender a pessoa no horário que ela chega. O teleagendamento já começa errado, que a pessoa acima de 65 anos, ela participa da mesma disputa na ligação que uma pessoa de 18, 16 anos. Né? Imagina, não tem como isso dar certo. E tem outro projeto que é muito importante, já funciona em Cachoeirinha, e esse projeto são totalmente execuíveis, quero dizer para vocês que são projetos com recursos federais. O Saúde na Rua, por exemplo, que é o caminhão, a carreta da saúde, que funciona com saúde bucal, com a prevenção, com a saúde da mulher e com a prevenção da saúde. Nós levamos essa carreta para os bairros geralmente mais humildes da cidade, né? E trabalhamos a prevenção, desafogamos as unidades de saúde do município, o hospital, e trabalhamos na prevenção da saúde dentro dos bairros, levando saúde de qualidade para dentro dos bairros. A verba federal, com emenda de deputado, vem a carreta e nós colocamos só o médico aqui no município e ela roda com toda a condição sanitária para atender as pessoas. É um projeto muito legal, já funciona em Cachoeirinha, com o vereador do meu partido, Felisberto Xavier, trouxe com a emenda do deputado também do meu partido, Darley. E isso, né, vocês me perdoem estar citando muito essa questão federal, é que eu e o Evandro temos conversas permanentes com o ministro Onix, com o deputado Darley, e essa abertura do governo federal nos faz trazer, tem muito dinheiro e muito projeto que pode ser vindo do governo federal. Mas para isso, claro, nós vamos montar um banco de projetos e temos que ouvir pessoas influentes na sociedade, como vocês aqui. Né? Nós não podemos abrir mão de pessoas tão qualificadas como tenho aqui na minha frente, nos mais diversos setores da nossa sociedade, né? O diálogo com a SIGRA, com o Sindlojas e com demais entidades do município, mas isso depois vocês vão ver no projeto Mais Gravataí que nós temos, eu vou explicar melhor. Agora eu vou falar um pouquinho de educação com vocês. Né? Nós sabemos aqui que não podemos gastar mais do que a gente arrecada. Né? Temos que ter responsabilidade com o dinheiro público, assim como a gente faz dentro da nossa casa. Então, nós temos que, para fazer uma coisa, muitas vezes abrir mão de outras, investir o dinheiro naquilo que tem mais prioridade. Hoje, a educação é terceirizada, temos um plano pedagógico, né, chamado Positivo, que custa 6 milhões ao ano. No decorrer dos nossos 4 anos de governo, isso vai custar em torno de 24 milhões de reais. E esse plano, nós podemos tirar e vamos tirá-lo, porque o governo federal manda muitos livros para cá, livros gratuitos que nós podemos utilizar. E Gravataí é uma cidade muito extensa, uma região muito diferente da outra. E o plano pedagógico ele tem que ser feito pelo professor, que conhece a região, né, que conhece as pessoas daquela região, os alunos da região e as características da região. Então, nós queremos devolver aos professores a formulação do plano pedagógico. Isso depois de ouvir muitos diretores e professores de escola também, pessoas técnicas. E aqui já cabe um parênteses, nosso plano de governo foi construído assim, ouvindo muitas pessoas da cidade de Gravataí, de fora de Gravataí, pessoas que identificadas com a minha candidatura e pessoas identificadas com outras candidaturas. Porque nós entendemos que, para o melhor de Gravataí, nós temos que ouvir todos, não só pessoas identificadas com a nossa candidatura. Né? Então, com essa economia, queremos investir em tecnologia e formação dos professores. Laboratórios que realmente funcionem. Hoje, uma visita nas escolas, a gente vê que os laboratórios não funcionam, não tem tecnologia, e é isso que nós queremos investir.
esse dinheiro que vai sobrar. Sem falar na questão do uniforme escolar, que foi um grande feito do atual governo, e nós reconhecemos isso, só que nós queremos entregá-lo ele uniformemente para todas as escolas no início do ano. Né? Acabar com essa história de uma escola receber em março e outra em agosto. Não, vamos montar um plano para entregar para todas juntos na mesma semana. Questão da educação infantil, que é uma questão hoje gritante no nosso município. Nós temos 4.700 crianças hoje esperando uma vaga de creche. Né? Como nós vamos fazer para resolver isso aí? Primeiro, aproveitar mais uma vez a nossa articulação com o FNDE. Tivemos reunidos com o presidente, eu e o Evandro, do FNDE, acompanhados do ministro Onix, para tratar dessas escolas que estão paradas as obras. Retomar as obras dessas escolas. Então, logo nós assumimos o governo. Tem algumas que não tem mais o que fazer, infelizmente, mas tem 3, se eu não me engano, né, Evandro, que ainda tem recuperação, e fazer parcerias com as escolas privadas, as creches privadas, e com as associações e creches comunitárias. Também, hoje, existe vagas, por exemplo, da Escola Dom Feliciano, bolsas de 2º grau para o município. Nós vamos conversar com as escolas particulares e solicitar bolsas de educação infantil, que é o grande problema do nosso município, não o 2º grau. E pedir bolsas para a educação infantil, para ajudar a acabar com esse problema, ou diminuir, acabar, a gente sabe que é difícil, tão gritante que tira tantas mães e pais do mercado de trabalho. Né? Agora a gente vai falar desse projeto que é muito legal, projeto Mais Gravataí, né? Que é um diálogo permanente que a gente pretende ter com o setor produtivo, também com o governo do Estado e com o governo da União, e com a União. E aqui já assumi um compromisso, que é um compromisso que eu acho que é óbvio, mas devemos assumir, que é não aumentar impostos. O comércio, com pós-pandemia, a pandemia, né, está convalescente, está combalido, e não tem como pensar em aumento de impostos num pequeno e médio prazo, porque já está difícil de manter do jeito que está o comércio. A gente está vendo a situação, o jeito que está. Mas a questão do Mais Gravataí, um projeto que a gente quer uma parceria permanente da Prefeitura com o Cindy Lojas, com o Sebrae, com o Senac, com a Sigra e demais parceiros. Porque a gente entende que essas entidades têm pessoas capazes de nos ajudar muito a governar a cidade. Gravataí é muito grande, tem um orçamento muito grande e não pode ser administrado por uma pessoa só ou por um grupo só. Nós temos que ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas. Tem pessoas voluntárias que têm uma disposição enorme de ajudar a Gravataí, que têm uma disposição enorme de ser ouvida. Né? Nós temos que ver, e eu entendo isso, que o prefeito, quando se torna prefeito, assim como o vereador, ele se torna um servidor público eleito pela comunidade. Aquela cadeira é uma cadeira de um servidor público, ela não pode ser uma cadeira de um rei, ela não pode ser um trono. Né? Ela tem que ser uma cadeira de uma pessoa que saiba ouvir a todos. E também, para a retomada da economia, nós queremos falar de 2 casos que envolvem a retomada da economia e a mobilidade urbana, né? Que é a questão da Avenida Brasil, que a 118 passou por ali e nos tirou a ligação das avenidas ali, Regis. Hoje é uma ligação histórica, né? E sem contar que é a avenida que liga o 24 horas. As ambulâncias usam a avenida ali, então atrapalha a mobilidade urbana e também o Estado passa, mas não reconhece as ligações históricas da cidade. Nós falamos com o secretário de Transportes, com o qual temos uma boa relação, Juvir Costela, que nós podemos fazer, inclusive, uma parceria entre o município e o Estado para construir não só aquela elevada, como a elevada do distrito industrial ali, da Plínio José Crefe, e da Freeway, que é o grande gargalo hoje da cidade. Né? Nós temos que ter essa articulação com o Estado e fazer essas obras. Um prefeito tem que pensar numa solução para esse problema, quem quer ser prefeito de Gravataí. Voltando ao Mais Gravataí, o incentivo às compras locais, né? Incentivo para a pessoa comprar, sorteio de nota fiscal aqui dentro de Gravataí, a valorização do nosso comércio, né? A ampla divulgação e parceria com as entidades do nosso comerciante e um diálogo permanente. Também a questão do distrito industrial para pequena e média empresas, que foi
me sugerido pela SIGRA, né? E é isso, a gente já começa mostrando para vocês que quanto é importante a participação de vocês e as sugestões de vocês. Uma área azul flexibilizada, nos dias de grande movimento, de grandes datas, de repente, estudar no contrato a liberação da área azul, como, por exemplo, em Dia das Mães, Páscoa, Natal, Dia dos Pais, né? A flexibilização de ao menos 10 a 15 minutos de tolerância, que hoje nós não temos tolerância, em muitas outras cidades ao redor aqui existe uma pequena tolerância, e a gente entende que tem que ter tolerância, né? Também vamos flexibilizar isso, conversar com a empresa, já que o contrato vai seguir, porque segue até 2026 esse contrato. Mas nós vamos chamá-los para conversar, nós temos que dar esse incentivo aí ao nosso comércio. E o incentivo é a industrialização da cidade, né? Hoje tem uma desindustrialização em Gravataí, que se a gente for analisar, nós estamos perdendo a Pirelli, nós perdemos a Gestamp, nós perdemos a Kaiser, né? E não pode ser a desculpa só da carga tributária do Estado, porque tem municípios vizinhos que não perdem as suas empresas. Algo está ocorrendo que nós temos que descobrir. Nós temos que manter as nossas grandes empresas em Gravataí, né? Incentivar, né? Ouvir essas pessoas e, principalmente, não dificultar a forma deles trabalhar, dar incentivos, principalmente para quem aumenta as suas empresas, para quem aumenta as suas vagas de emprego, né? Não podemos perder empresas nem microempresas aqui na nossa cidade. Nós queremos dar muita liberdade para quem quer investir em Gravataí. Nisso também podemos falar no balcão do empreendedor, onde nós queremos colocar, a pessoa tem que sair com toda a documentação de um lugar só. Ela não tem que percorrer 3, 4 lugares, sair de um lugar e ir para o outro, que é o que a gente ouve, para conseguir um alvará, para conseguir um documento para liberação da sua empresa. Nós temos que facilitar. Nós precisamos dos empresários, dos microempresários, porque a concorrência é grande. Vide Mercado Livre. Se nós não dermos a atenção devida, perdemos para outras cidades, né, e outros estados. Então, já falei das obras estruturantes aqui, né? E agora vamos falar de outras questões aqui, como da segurança pública, né? Segurança pública, nós temos que ter um cercamento eletrônico que funcione. Como vereador, dezenas de pessoas já me procuraram quando tiveram seus carros roubados, e a gente não conhece um caso de um carro roubado que uma câmera identificou o roubo desse carro. Tem que ter um cercamento eletrônico que realmente funcione. Essas câmeras, elas têm que funcionar, elas têm que servir a população. E não adianta só ter um painel dentro da Guarda Municipal com várias câmeras. Tem que ter o servidor atrás daquele painel treinado para analisar os pontos críticos da cidade e descobrir onde está acontecendo o roubo. Essas câmeras, elas têm que servir de apoio ao cidadão, né? Então, nós vamos reforçar muito essa questão para ter uma cidade vigiada, para a bandidagem saber que aqui não dá para roubar, que tem câmera vigiando, principalmente nos setores mais movimentados da cidade. A Guarda Municipal, né? Nós pretendemos, ali na Praça do Quiosque, ter um local que vai abrigar a Guarda Municipal, não toda a Guarda, mas um ponto da Guarda Municipal, que é bem no centro, que hoje está transformada, infelizmente, num ponto feio da nossa cidade, quase uma Cracolândia, quem passa por ali sabe, que é um ponto histórico da nossa cidade, e queremos fazer tipo um chalé da Praça 15 ali na nossa Praça do Quiosque, e junto com um ponto da Guarda Municipal, e que ali, dentro dos decibéis, claro, num som ambiente, privilegie só artistas locais que possam se apresentar nesse chalé para incentivar os artistas locais da nossa cidade ali naquele ponto, que tem que ser um ponto mais bem aproveitado da nossa cidade. Hoje, infelizmente, está um ponto muito abandonado, muito feio para a nossa cidade. Também temos a questão da Operação Presença, que é colocar viaturas da Guarda Municipal naqueles locais onde tem mais ocorrência. As pessoas verem aquela viatura parada ali naquela região e sentirem a sensação de segurança na região. Isso chama-se Operação Presença, que nós já vimos em outros municípios e queremos trazer para cá. E, no decorrer dos 4 anos de mandato, a troca integral das lâmpadas do município por lâmpadas de LED, né? Que é o que nem todos os empresários têm feito nas suas empresas, e nós fizemos a nossa casa, né? Que no começo
dá um gasto maior, mas no final dá uma economia muito grande e sem falar que ilumina muito melhor a cidade, não só nas avenidas centrais, mas como em toda a cidade. Vamos falar agora um pouco também do bem-estar animal, né? Que nós temos que aumentar o número de castrações com urgência. Nós temos, a RGM procurou, nós temos mais de 5.000 cães abandonados, cães de rua, né? E nós temos que aumentar esse número de castrações, porque senão não existe mágica para isso, né? E também, hoje, temos um veterinário que atende só até às 17 horas público. Nós pretendemos colocar um veterinário, pelo menos um veterinário que atenda 24 horas, porque os animais eles não se acidentam e não adoecem só até às 17 horas, né? Portanto, nós também vamos investir muito nessa questão da causa animal, que teve uma melhora significativa no atual governo também, com a questão do canil, né? Então, nós queremos melhorar ainda mais. Questão da assistência social. É um projeto muito legal que já teve aqui em Gravataí, vocês conhecem, que é o projeto do restaurante popular, né, que a gente chama aqui no nosso plano de governo de prato feito. Projeto aqui com 2 restaurantes de prato feito, um aqui na região central e outro na região das Moradas. A gente pode construir isso com a parceria da iniciativa privada, sem muitos custos para a prefeitura, e que serve comida a preço simbólico para a população, né? Que nesse pós-pandemia também a gente sabe que vai aumentar as pessoas que precisam e passam necessidade. Então, nós temos que pensar muito na questão social. Não podemos pensar só no asfalto. Temos que pensar na saúde e na condição social das pessoas, né? E a gente pensa isso. E lembrando, gente, todas essas propostas nós estamos fazendo dentro do orçamento do município e dentro de parcerias com o governo federal e com emendas de deputados, todas muito bem calculadas e orçadas aqui com equipe técnica. O projeto Prefeitura nas Ruas, né? Eu fui o vereador que inaugurei o mandato na rua aqui na cidade. Muitos de vocês já devem ter visto a minha tenda ali na Praça do Quiosque, em diversos bairros da cidade, onde eu notava uma dificuldade das pessoas de irem até a Câmara e me sentia mal lá, porque as pessoas não me procuravam lá, porque o acesso é difícil, ela não está na área central da cidade, um pouco afastada, e eu queria conversar com a população, né? Queria apresentar minhas propostas, o meu trabalho, prestar contas do meu trabalho. E procurei fazer isso com o mandato na rua. Agora nós vamos ter o Prefeitura na Rua, onde nós vamos ir com a Prefeitura e o seu secretariado. Hoje a população não conhece o secretariado de Gravataí. E o secretário ele tem que ser de fácil acesso. A pessoa tem que saber quem é o secretário de cada pasta. E nós vamos levar os secretários para prestar contas das suas secretarias na rua, né? Que se chama a Prefeitura Presente. Também as subprefeituras são ligadas à Secretaria de Obras. E hoje as subprefeituras, infelizmente, elas não prestam serviços administrativos. A prefeitura tem muitos CCs e muitos estagiários. Nós queremos deslocar a essas subprefeituras, tirar a ligação delas com a Secretaria de Obras e ligá-las ao gabinete do prefeito. E atender demandas administrativas desses bairros para que as pessoas não precisem sair lá do interior da Morungava, lá da Morada do Vale, para vir até o Parque dos Anjos ou até a prefeitura para ter as suas demandas atendidas. Tem tempo ainda, só queria te avisar que tem 4 minutos. Tá bom. Nosso plano ele é grande, mas vamos tentar resumir agora. A questão da habitação e da regularização fundiária. Hoje temos mais de 170 localidades em Gravataí que não têm regularização fundiária. Estamos visitando muitas delas e vamos começar com esse plano de regularização fundiária. Direitos e deveres. O IPTU chega e é o dever da pessoa pagar, mas o direito à regularização fundiária está faltando e nós vamos buscar esse direito das pessoas, que é uma questão emblemática que demora, mas nós temos que dar esse pontapé inicial, porque Gravataí é uma cidade que tem uma grande parte dela necessitando de regularização fundiária. E sobre o saneamento básico, né, nós votamos a favor lá da questão da PPP. Hoje nós ocupamos a posição vergonhosa de 94ª cidade entre as 100 maiores cidades do Brasil em saneamento básico. Temos que sair dessa posição. É inadmissível que na quarta economia do Estado muitas crianças tenham que pisar no lodo para ir para a escola, né? E nós vamos trabalhar muito isso e cobrar muito a Corsã, assim como a questão da falta d'água. Então, gente,
Encerro aqui religiosamente no tempo, né? E abro as perguntas de vocês. Muito obrigado, espero ter explicado tudo corretamente. Se tiverem mais alguma dúvida também, tenho o plano de governo aqui para conversar com vocês aí à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Dimas, pela tua apresentação. A gente já recebeu o teu plano de governo numa outra oportunidade, então a gente tem conhecimento das tuas propostas, mas também temos alguns questionamentos, algumas perguntas que vão vir aqui da diretoria, e eu gostaria de te dizer que uma das demandas que a entidade tem é exatamente a necessidade de se aproximar de quem estiver no governo, o intuito de contribuir, de auxiliar. E aí tu nos trouxe aqui algumas das ações, que é o incentivo às compras locais, a questão do distrito industrial, que a entidade tem sido bastante demandada, para olhar para a pequena e média empresa que está lá no meio do bairro e que precisa identificar algum lugar para não sair de Gravataí, para que a gente mantenha essas pequenas indústrias, esses pequenos negócios no município. Então, a gente deseja que realmente, se fores o prefeito do município, que mantenha este contato com a entidade, visto que a gente tem essa necessidade de não querermos decidir, mas de estarmos a par, de podermos ser ouvidos, de poder manifestar aquilo que o nosso associado tem como intenção de contribuir com o município. Então, eu abro aqui a palavra para quem da diretoria tiver interesse em fazer algum questionamento. Vamos começar, então, com o Regis, que levantou aqui a mão, e depois a gente passa para o José Luiz. Som, tá? Sim. Parabéns, candidato Dimas. Muito claro e objetivo na apresentação do teu plano de governo. E eu começaria... Nós estamos ajeitando o som aqui. Começaria perguntando... Fizesse uma colocação ali que eu achei, para nós, empreendedores da cidade, é muito importante, né? O não aumento de impostos, né? A gente luta muito por isso, a gente entende como entidade que os governos, tanto municipal, estadual e federal, ele tem que ser mais valorizado com aquele que empreende, né? O governo tem que investir naqueles que empreendem, aqueles que geram renda. Colocaste muito bem que Gravataí tem posto da quarta economia do estado e basicamente ela é a quarta economia justamente pelos empreendedores que a gente tem na cidade e não podemos realmente perder, né, essas empresas para outras cidades ou para outros estados. Também nos preocupa um pouco a questão da informalidade, né? A gente sabe que depois, nesse pós-pandemia, muitos desempregados, algumas empresas sentindo uma dificuldade muito grande, outros tentando empreender, começando, e a informalidade é algo que prejudica aqueles que geram renda para o município, aqueles que religiosamente recolhem seus impostos, e a gente não pode trabalhar de forma diferente, né? Nós, empresários, e aqui principalmente dentro da Sigra, prezamos pelo pagamento do imposto, mas não podemos concorrer com aquele que coloca, às vezes, na frente de uma loja, um camelô ou algo vendendo ali na informalidade e que não gera renda para o município e concorre, né, de uma forma injusta com o empreendedor. Então, né, nesse sentido, e também junto a essa pergunta, essa questão de tu colocas de ouvir as entidades, né? A Sigra é uma entidade de 92 anos, com muitos empresários também com experiência de gestão, e a gente fica feliz em ouvir que tu pretendes, né, nos ouvir. Mas como é que vocês pretendem trabalhar com essa questão da informalidade? Camelôs, informalidade dentro do município. Regis, nós temos um exemplo próximo aqui na capital do estado, que no começo teve alguma restrição e hoje funciona perfeitamente. Um centro popular de compras, o popular Camelódromo, né, em Porto Alegre. Em Gravataí, a gente pode... Essa é uma das alternativas que a gente tem, né? Lá no começo teve uma restrição e hoje tu vai lá, está funcionando plenamente. Eles não
tem mais atrapalhado o pagador de impostos, aquele que gera emprego, como tu diz mesmo, e eu concordo. Só que nós também temos que achar uma solução, né? Governar é achar a solução para todos, né? Então, nós temos que pensar em todos, governar para todos, né? Então, nós pensamos também nessas pessoas da informalidade, mas também em vocês, com certeza. E eu até me assusto um pouco, viu, Regis? Quando eu vejo vocês pedir para ser ouvidos, eu pensei que isso seria uma obrigação, né? Eu trato isso como uma obrigação minha. E confesso que fico um pouco assustado. Tenho ouvido muito isso, né? Pedir para ser ouvido, né? Então, eu acho muito importante. Eu, por exemplo, acho que se vocês fossem ouvidos, as calçadas de vocês não seriam abertas no pós-pandemia, né? Porque no pós-pandemia era o momento que vocês precisavam recuperar, né? Urgentemente a questão das pessoas frequentar os comércios de vocês. Não estou criticando, acho que é importantíssimo para a cidade, muito bom, muito importante. Só que, por exemplo, daria para fazer no janeiro, fevereiro, um período de férias, que não tem movimento no comércio. Eu tenho certeza que se eu visse, 99% do comércio diria isso. Às vezes, um bom diálogo, né? E achar que não sabemos de tudo, e não sabemos mesmo, né? Quem entende de empreendedorismo é o empreendedor, né? O prefeito entende, não de tudo, de algumas coisas. E quando a gente faz isso de forma colaborativa, ouvindo as pessoas, a nossa chance de acertar, ela cresce tanto, cresce tanto. Obrigado, Dimas. E eu tenho essa do camelódromo, voltando à tua resposta, eu acho que é uma saída, num ponto, né, específico da cidade, afastado da área central ali. O Regis te agradeceu, o Dimas estava falhando um pouco o áudio, mas então passo a palavra ao José Luiz para que possa fazer a tua pergunta, José Luiz. Ok, obrigado, presidente. Boa tarde a todos de novo. Boa tarde especial aí ao nosso candidato Dimas Costa, que está hoje nos prestigiando com essa apresentação do seu plano. Eu dei uma olhada no teu plano, não 100%, mas enfim, em alguns itens muito importantes que ele tem, e tu não conseguiu explicar do tempo que tu tens. Não porque você tem 55 itens na tua proposta, né, o teu número, né? E no item 13 lá, na verdade, eu antes de falar do item 13, ali quando tu diz ali no início a nossa diretriz, né, do desenvolvimento econômico, social e outros, na forma sustentável. Embora a gente saiba, enfim, mas é bom lembrar, a forma sustentável precisa de base, né? E a base se dá de várias formas. Uma delas é não só ouvir entidades, não só dialogar com as entidades, mas sim pedir até sugestões para as entidades em alguns pontos do plano. E aí eu vou para o item 13, que o senhor menciona lá, a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? A minha pergunta essa pergunta eu tenho feito aos candidatos aqui, porque, na verdade, em 2011, no mesmo momento como esse, em perguntas aos candidatos, na minha gestão como presidente da SIGRA, a gente perguntou a todos os candidatos, as mesmas perguntas foram feitas, né? E uma delas é, se ele eleito se fosse eleito, a partir do primeiro dia do seu mandato, se ele estaria de acordo a criar um Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico na cidade, mas com as entidades, todas as entidades de classe, né? E isso aconteceu, o CODES foi criado, o CODES ele aconteceu desde o dia da sua fundação, por sugestão desta entidade, já teve 96 reuniões, são reuniões informativas. Então, a minha pergunta candidato, seria possível não só ouvir e dialogar as entidades, mas trocar ideias e pedir sugestões a elas com relação ao seu plano de elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico? José Luiz, a nossa ideia é que vocês nos ajudem a fazer o plano. Nós temos que ouvir quem entende do assunto. Nós entendemos e teremos pessoas técnicas trabalhando conosco, mas eu sou daqueles que acredito que quanto mais pessoas capazes de ajudar e que tenham vontade de ajudar, que amam a cidade, querem o melhor da cidade, mais certo vai dar.
já que tu falaste da questão do CODES, quero te dizer que no meu governo não vai funcionar o CODES da forma que funciona. O CODES eu não quero fazer para vocês ir lá e só ouvir coisas boas do governo. Eu quero que vocês vão lá sugerir, bater e muitas vezes criticar ações do meu governo. Porque eu não posso e não quero. Eu não sei se caiu lá ou aqui. Onde eu parei, desculpa, que parou tudo aqui. Eu parei no CODES. Eu acho, José Luiz, que o CODES é uma ideia boa, mal executada, na prática. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Pessoal minha. Assim como eu não quero uma reunião de secretariado, que o secretariado só me bajulem. Eu quero uma reunião de secretariado que ele diga a verdade, o que está acontecendo no meu governo, que ele me aponte as falhas do meu governo, que ele me aponte as minhas falhas, que senão não funciona. Então, eu quero que vocês, desde o primeiro dia, pode ter certeza, me ajudem a montar. Eu acredito muito na minha vitória, as pesquisas falam isso, e se Deus quiser, agora, daqui a 25 dias, 24 dias, vocês terão, na prática, já vão saber como eu vou trabalhar. Vocês já vão saber como vai funcionar comigo. E aí vocês vão ver que, com certeza, nós queremos que vocês nos ajudem a montar. Eu acho que muitas coisas nessa cidade ainda não estão tão evoluídas, não estou dizendo só do atual governo, mas de governos passados, que depois que entram, acham que o seu partido político, que seu grupo político pode entender de tudo na cidade. Eu acho que não. Acho que nós precisamos das pessoas. Precisamos do Observatório Social, precisamos de todas as entidades. Perfeito. Acho que consegui te responder, né? Perfeito. Obrigado. E aí a tua pós-graduação em gestão de pessoas te beneficia, né, Dimas? Para manter esse bom relacionamento com as pessoas. Então, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? E só um segundinho para confirmar, para dizer para vocês, para concluir a minha resposta, Zé Luiz. Queria também que um representante da entidade participasse da transição, caso houvesse eleição. Já deixo aqui o convite da transição, que é antes de janeiro. Já começar a participar bem antes, tá bom? Fica o convite aqui. Excelente. Excelente. Parabéns pela atitude. Obrigada, então, Dimas, pela consideração com a entidade. Se não temos mais nenhuma pergunta, gostaríamos, então, que tu pudesse utilizar esse espaço para as tuas considerações finais. Muito bem. Minhas considerações finais, gostaria de dizer para vocês que a minha candidatura e aqui eu respeito todos os meus adversários, mas tenho que falar com vocês como possível prefeito, né? Não entendam como soberba quando eu digo do meu governo, se eu for o prefeito. Mas a minha vitória é a vitória de uma nova geração para essa cidade, né? De uma geração que o meu vice é o Evandro. Muitas vezes eu fui oposição e ele situação no governo Marco Alba, mas nós buscamos nos unir porque entendemos que temos que unir todos na cidade, né? Quero ser o prefeito daqueles que me criticam e daqueles que me elogiam, daqueles que não concordam comigo e daqueles que concordam. Inclusive, quero revelar para vocês aqui que penso em manter 1 ou 2 secretários do atual governo, que estão fazendo um trabalho excelente e que só porque são do governo do meu adversário, eu não preciso tirá-los. Essa cultura de que demite todo mundo, porque agora é o nosso grupo político que entra, ela prejudica a cidade. Tem pastas importantes que nós temos que manter o que está dando certo. E, claro, eles precisam aceitar o meu convite, né? Mas se aceitarem, não posso revelar o nome aqui, porque eu vou deixar eles numa situação difícil com o atual governo, mas que eu farei o convite a eles para continuar o bom trabalho que estão exercendo. O prefeito Marco Alba deixou um bom legado na nossa cidade, que nós temos que seguir. Eu não estou aqui, vocês viram que eu evitei fazer críticas, porque eu acho que ele tentou contribuir da melhor forma possível, e enxergo algumas falhas no governo dele, mas que quero olhar para frente, quero tentar solucioná-las e aproveitar e seguir as coisas boas que estão sendo feitas. As obras, por exemplo. As obras são financiadas com o nosso voto lá na Câmara.
Não existe essa história de Gravataí vai parar. Gravataí não vai parar. Gravataí vai continuar porque o dinheiro está no caixa. O dinheiro está garantido. Qual é o prefeito que não quer fazer obra? Né? As obras que já estão garantidas, que já estão aprovadas, serão continuadas. Serão continuadas e ditas por mim que foram financiadas pelo governo passado. Porque nós temos que romper essa cultura de que nada presta do outro, de que nada é bom. Eu acredito na solução, no diálogo e não no conflito. Nosso país sofre isso hoje. Nada que o presidente da República faz é bom por outro lado. E vice-versa. Nós estamos no mesmo barco do país, no estado e no município. O episódio do Mercado Livre, eu teria chamado vocês da SIGRA, eu teria chamado o Sindilojas, eu teria chamado as forças vivas da cidade e ido lá dialogar com o governador e com o Mercado Livre. Eu não teria brigado com o governador. Porque brigar com o governador é Gravataí brigando com o governador, não é eu brigando com o governador. Eu penso assim, temos que ter diálogo com o governo estadual, o governo federal, assim como as entidades. Independente da ideologia. Eu não sou prefeito do meu partido nem da minha ideologia. Eu sou vou ser prefeito de Gravataí. Vocês podem ter certeza disso, assim como foi meu mandato de vereador. Sempre tive um bom relacionamento com todos. A prova é que o meu vice, eu fui lá convidar ele sendo da base do governo, eu já dei a prova para vocês do que eu estou falando, que eu fiz o convite a ele para ser meu vice, e também porque enxergava e enxergo que precisamos muito do governo Bolsonaro, que precisamos muito do governo Eduardo Leite para tocar os projetos que Gravataí não consegue sozinho, né? Para atrair investimentos para a nossa cidade, nós não podemos ficar, José Luiz e Cristina, na GM Dependência, né? Não podemos a cada ano ter medo que a GM vai embora, a nossa cidade vire uma alvorada, como a gente fala, né? Temos que valorizar isso. Pedi uma chance para ser vereador quando eu era jovem, há 8 anos atrás. A última pesquisa que a gente fez sobre vereadores, eu tenho 37% de vereador mais lembrado e o segundo colocado tem 6%. Saí da Câmara de Vereadores com um título e muitas vezes premiado pelo jornal Momento Regional do Chico Pereira, pelo jornal Folha do Vale, como vereador de destaque da Câmara. E agora eu peço uma chance para ser prefeito. Uma chance. Para ser prefeito, para olhar para frente. Para vocês participarem de um governo, para vocês ajudarem a sugerir. Porque ouvir vocês é o que todos os candidatos que vierem aqui vão falar. Ouvir, né? Todo mundo, é óbvio, ninguém vai vir aqui dizer que não vai ouvir vocês. Mas nós queremos além de ouvir. Já está feito o convite, está gravado aqui, para vocês estarem lá do meu lado na transição e me ajudarem a construir um plano de desenvolvimento econômico, me ajudarem a tirar a cidade dessa terrível pandemia que passou. Sozinho, nenhum prefeito vai conseguir. E sentar naquela cadeira e achar que não vai precisar da ajuda de vocês para retomar a economia, vai se dar mal. Vai governar só 4 anos. Não vai governar. O novo modelo político, a nova lógica política não permite mais governo de um partido só e do seu grupo. Se não for amplo, se perseguir o cara, se eu perseguir um de vocês porque anunciou apoio para o meu adversário, se eu achar que a SIGRA é contra mim, essas paranoias que alguns governantes têm, não vou governar. A partir do dia que a gente ganha a eleição, nós somos o prefeito de todos e todas. Se não pensar assim, não vai dar certo. E eu peço também que vocês, como entidade, não só eu, façam valer a força de vocês. Vocês precisam participar. Vocês são pessoas que têm destaque na sociedade, que deram certo na vida pessoal e profissional de vocês. Portanto, são pessoas que têm que ser ouvidas e têm que participar. E comigo vai ser assim. Eu me sinto honrado de estar conversando com vocês. Me sinto aqui na frente de um grupo seleto que poderia ser capaz de administrar a nossa cidade ou de participar de qualquer secretaria do nosso município. E muitas vezes estão aqui querendo ajudar gratuitamente, querendo disponibilizar o tempo de vocês para sentar lá com o prefeito e dizer: prefeito, quem sabe a gente faz assim. Então, eu não vou jogar fora toda essa capacidade que eu tenho aqui, não só aqui na minha frente, como no Sindilojas e outras entidades. Eu vou aproveitar.
Se outros não pensam em aproveitar, o problema é deles. Eu quero aproveitar isso, porque eu quero, em 2024, sair com um grande índice de aprovação e com um grande prefeito, e quero sair em 2024 ouvindo vocês dizer: o Dimas foi o prefeito que mais deu chance para nós participar, para nós realmente nos sentirmos representados no governo do Dimas. E muitos de vocês, talvez, mudarem de opinião sobre mim, né? Nem todos são obrigados a gostar de mim aqui. Talvez muitos possam mudar a opinião a partir de hoje e a partir do meu governo. Muito obrigado a todos. E queria só, para encerrar, dizer que recebi um convite, né, do governo do estado, através do secretário de desenvolvimento, né, que ele me convida para ir para participar da videoconferência de anúncio pela Junta Comercial, Industrial e Serviços RS de isenção de taxas por 90 dias a novas empresas que se inscreverem na Junta, a realizar-se às 10 horas do dia 23 de outubro de 2020. Então, é uma honra para mim ter sido convidado a participar disso. Eu acho que vocês já sabem disso, se não sabem, estou informando vocês aqui, eu acho que é muito importante. Pessoal, só peço isso para vocês, que, claro, vou pedir o voto para vocês aqui, porque uma vez eu aprendi que o candidato que não pede voto não ganha o voto. Então, quero pedir para cada um de vocês o voto no 55. Meu partido é o PSD, não é outro partido, é o PSD. Estou aqui há 7 anos, sou vice-presidente estadual, sou membro da diretoria nacional do partido. Tá? Construo esse partido, é o partido que pretendo ficar... Congelou a imagem? Não congelou, não. Tá vendo? É o partido que pretendo ficar por muitos dias, é o partido que me identifico, né? E é o PSD, o meu partido, e quero pedir o voto no número 55 para prefeito, né? Para que possamos construir todas essas propostas e essa união que propus aqui para vocês. Estou disposto a falar com qualquer um de vocês e com a entidade a qualquer momento. Muito obrigado e que Deus ilumine todos nós aqui e nossas famílias. Sim. Um abraço. Eu quero pedir, antes de a gente encerrar, que a gente possa... Está todo mundo com as câmeras abertas. Dá um sorriso para a gente fazer o registro desse momento. 1, 2 e... Ok, registrado. Muito obrigada, candidato Dimas, pela tua explanação, apresentação do teu plano de governo. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Disposição.